Solta o som, DJ, que nós estamos aqui começando mais uma aula de Uber com carro elétrico. Dessa vez, para quem tava querendo ficar rico, milionário, meu Deus do céu, segura. Ó, sente, sente. Vou fazer mais devagar, senão a câmera não acompanha meus movimentos, que eles são muito rápidos, cara. Ó. Então toma aí, ó. É isso que vocês querem, ó. Ah, a equipe de edição tá trabalhando, que é uma beleza, rapaziada. Toma lá, galera! Pelo amor de Deus, para com isso daqui que eu não tô dando conta, não tô dando conta. É muita tecnologia pra mim. É muita tecnologia. A música que eu queria era essa? Era essa aqui, ó. Mas, direitos autorais, Polio John, não sei. Não vamos correr esse risco, porque afinal a gente, nosso canal ele é muito grande e a gente tem uma missão muito importante aqui, que é ajudar você, meu amigo que tá precisando arrumar um trampo novo, ou mudar de carreira, ou uma profissão nova. E eu vou ser mais rápido e direto nesse vídeo. Vamos lá. O que a gente vai levar em consideração então para você que está procurando agora cotar um Uber com carro elétrico? Vamos lá, galera. Aí, ó. Então, primeira coisa que a gente pode falar aí, né? Dados via inteligência artificial, mas que conferem sim o IPVA do carro elétrico e dos híbridos em várias regiões aí, eles possuem até isenção total, tá? Que é o caso aí do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraíba, onde mais? Tinha um mais perto? Não. Ah, e depois Rio de Janeiro vai para 0,5%, Mato Grosso do Sul até 70%, Maranhão, enfim. Então, por si só, o carro elétrico ele já tem uma alíquota muito reduzida, né? Eu acredito que até mesmo se você tiver alguma oportunidade ali no Paraná, você vai estar pagando aí 1,9% ou 2%. Se Deus quiser, nossos deputados aí vão estar aprovando um projeto de lei para travar em 2% ou 1%, se eu não me engano. Mas vamos levar em consideração então essa alíquota reduzida. Eu acho que Minas Gerais aí, dependendo se você tiver tirar o seu carro no PJ, você consegue até 2% também. E vamos lá para o que nós devemos levar em consideração para estar fazendo os cálculos, né, de estar fazendo essa operação com um carro elétrico, né? Então, em primeiro lugar, a manutenção do carro elétrico ela é espaçada, ela é a cada 20 mil quilômetros, porque é um carro que ele não tem troca de óleo, ele não vai ter câmbio, ele tem não tem correia dentada, né? Alô, Chevrolet. Então, assim, tem vários percalços que motores a combustão possuem, né? Que o carro elétrico por si só ele é praticamente uma bateria e, e é o motor do carro, né? A bateria em si já é o motor do carro. Então tem a conversão ali em energia elétrica e mecânica, ó, fazer uso da nossa boa e velha engenharia. E então é um e ele tem apresentado ótimos resultados, né? Então por si só é um carro que não tem caixa de câmbio, então você não vai ter um problema igual você ter um carro antigo aí que um carro tem um câmbio automático. Às vezes o câmbio do carro custa mais caro que o próprio carro, né? Então não vai ter um problema com caixa de câmbio. É um carro que vai apresentar redução na FIP, como a gente acabou de mostrar. É um carro que desvaloriza menos, vocês vão ver depois nas taxas de Uber, né? No valor que a gente consegue converter num Uber aí, tendo um carro a combustão. Você vê que é um carro que deprecia menos. A garantia desse motor é muito maior, né? 8 anos ou 500 mil quilômetros, mas vale a pena você conferir na tua cidade, na tua agência, ou até ver, às vezes isso aqui foi uma promoção do ano passado, esse ano não atualizaram ou diminuíram alguma coisa, então vale a pena confirmar, tá? Eu vou usar aqui o BYD Dolphin, né? Esse valor aí de 146 mil, muito provavelmente alguma promoção aí que tava na internet, um valor à vista, tá? Essa é a condição. Uma carga média aí que eu tenho avaliado, visto o vídeo, dei uma pesquisada aí, vai girar mais ou menos uns 350 quilômetros aí, até que com uma certa segurança, né? Não é o Mini, tá? O Mini ele vai estar uns 120 mil, 116 mil, esse aqui é o Dolphin. E também não é o Plus, porque aí o Plus seria a categoria luxo, o motor dele é mais forte, a capacidade da bateria é maior. Esse é o Dolphin, ele é qual que é a diferença? O Mini ele vai entrar no Uber X e o Dolphin ele já pega o Comfort, tá? Então, como a gente fez aquele caso, estudo de caso passado do carro alugado no Comfort, eu vou trazer esse mesmo caso pro Dolphin pra gente poder estar fazendo a mesma comparação, né? Senão não seria justo.
Então uma carga dele aí você vai rodar até uns 350 por dia tranquilo, sem precisar abastecer durante o dia. E uma possibilidade de pagar aí, né, um real por quilowatt ou de 30 a 40 centavos ou usar a placa solar. Ah, Marcelo, mas como assim 30 a 40 centavos? Tem um negócio no Brasil que se chama-se Mercado Livre de Energia. Geralmente grandes empresas, em, por exemplo, um posto de gasolina, né, que tem um alto consumo de energia elétrica. Ele vai lá, ele tem a possibilidade de estar comprando nesse local de produtores de placa solar ou de grandes empresas. Então, tipo assim, ele não vai pagar um real quilowatt igual você pagar na tua casa. Porque, sei lá, ele consome 10 mil quilowatts no mês, 15 mil, 20 mil. Aí ele vai lá nesse local, ele vai achar um cara que tem lá a usina, que está apto a vender, né, que compre com os processos e exigências, e ele firma um contrato. Ele fala, ó, por 5 anos aí eu vou estar comprando de você X quilowatts a tantos centavos por mês, por exemplo. Você pode estar fazendo uma parceria com alguém, enfim. Aí você pode entrar mais a fundo. Tem uma galera aí que faz corretagem disso, inclusive. O cara vive de ficar ajustando a conta, porque aí ele ganha uma comissão dessa pessoa, esse produtor que ele já tinha, por exemplo. Então, funciona assim. Ou, se você tiver a oportunidade de ter placa solar, aí você pode estar botando. Ah, mora em prédio, o que eu faço? Pô, bota na placa casa da sua mãe. Se você conta a tua conta de energia, né, na fonte que você produz, você pode botar até 2 ou 3 endereços, né, para estar descontando no mesmo local. Então, às vezes você tem uma firma, às vezes você tem um parente, a sogra, o sogro, pô, vou botar a placa aí, vou pegar a energia sua e vou mandar para minha casa. Pô, vai dar certo também, tá? Se você não tiver, às vezes, espaço físico. Mas vamos continuar, vamos pro cálculo. Esse vídeo aqui eu quero que ele seja mais curto e eu quero também agilizar aqui a parte das contas com vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer com vocês, galera, uma base de cálculo só, tá? E aí dessa base de cálculo, eu vou dar uma editada, acelerar o vídeo e vou jogar para todos, porque aí vocês vão entender o formulário e eu vou fazendo as minhas considerações ao final do vídeo quando tudo estiver pronto. Falou? Então vamos lá. Então, ao longo de um dia, né, a gente tem um consumo aí de 40 quilowatts aproximadamente. A manutenção aqui, para esse caso, eu vou deixar zerado, tá? Porque ele vai aparecer lá na frente. O valor do quilowatt eu vou fazer primeiro na conta da CPFL, tá? Um real, que é o que você tem na tua casa e agora sem mexer em nada. Aqui, Estado de São Paulo. Mercado livre de energia aqui seria o 0,35. E a placa seria o R$ 0, mas esse tem o valor de estar adequando o teu lugar, tá? Quilômetros rodados, a gente fazia, naquela planilha a gente fez 300 quilômetros por dia. 12 horas de trabalho. Total arrecadado de 1,50 por quilômetro, tá dando aí os seus 450 quilômetros brutos, R$ 450 brutos por dia, tá? O combustível aqui é combustível, mas seria o valor da energia, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Então vai ser igual a nossa primeira continha. O, o quanto que você vai gastar de quilowatt por dia, né? Que vai dar esses 300 km aí mais ou menos. Vezes a alíquota que você vai estar pagando. Vou botar em R$ 1. Falou? O seguro aqui nós vamos deixar lá para frente. O IPVA licenciamento lá para frente. Desvalorização e a FIP lá para frente. Imposto. É aquele mesmo caso do vídeo passado. Você que vai digerir se você vai querer pagar isso não, a forma que você paga, porque depende do tanto que você fatura. Então chegamos aqui, nossa, R$ 450, Marcelo. E não gastei o quê? Quase nada, cara. Gastei R$ 40 aí de CPFL. É, exatamente. Galera, lembrando bem, é importante falar para vocês que esse número de horas trabalhadas aí eu tô considerando um horário de semana. Se você for trabalhar no fim de semana, sábado, domingo, principalmente de sexta a partir das 3, 4 da tarde até domingo, meia-noite, por exemplo, que é um horário ainda de pico aqui em Ribeirão, são dias que você consegue valer mais na sua hora. Por que na hora e não no quilômetro? Porque são dias mais movimentados. O Uber ele fica um pouco mais caro porque a demanda aumenta e os motoristas diminuem. Então, quer dizer que vai ter mais procura de passageiro na plataforma. Então, quer dizer que se você trabalhar num sábado, você vai receber mais do que você trabalhar numa terça, numa segunda, numa quarta. Então, provavelmente, se você. Qual que é a diferença, Marcelo? Se eu pegar numa terça-feira e trabalhar 12 horas, eu vou muito provavelmente rodar 9, 10 horas de direção, porque eu fico 3 horas parado ao longo desse intervalo inteiro. Agora, se eu trabalhar 12 horas num sábado, cara, vão ser 12 horas de direção. Então, muito provavelmente você vai rodar um pouco mais de km, só que você vai arrecadar, por exemplo, sei lá, um total bruto de R$ 600, R$ 700. Se você bater essas 12 horas de direção, é muito comum você conseguir fazer isso. Porque você não para, é uma corrida atrás da outra, tá? Então fica uma ressalva aí para esse pequeno detalhe e eu vou voltar aqui para as contas.
Bom, galera, voltamos aqui então com a nossa planilha pronta, né? Vamos, agora que eu terminei de preencher tudo bonitinho, só estiquei as planilhas aqui, chegamos a alguns resultados. Vou deixar aqui a tela, vocês podem dar pause, dar zoom, faz o que vocês acharem melhor. Mas olha só aqui, quantos resultados legais, né? Isso a gente pagando R$ 1 o quilowatt, que é a média de preço que eu pago aqui na minha cidade, na minha casa residencial, tá? Então a gente chega num total de 383 líquidos por dia, sendo que eu estou descontando tudo que você tem que descontar num carro, né? Então a gente está descontando, seria o combustível, que é o valor que a gente pagaria em energia, né? Estou descontando uma manutenção de 40 mil, duas e dividindo por 40 mil, dá mais ou menos esses 12,64. O que que eu estou dizendo aqui que é um mês hard? No caso aqui, como o seu carro não é alugado, cara, se quiser rodar 7 dias, 12 horas por dia, você vai poder. Então, num mês hard, que seria tipo assim, puta, eu tô precisando muito ganhar dinheiro, né? Puta, sei lá, tô lascado, preciso ganhar muito. Eu consegui chegar num total, entendeu? Eu cheguei num total que você conseguiria arrecadar, que tá dando mais ou menos aí uns 13.500. Nesse modelinho aqui, você estaria te sobrando aí mais ou menos uns 11 mil, esses 10.900. Então, você pode partir de um teto, né? Então, o que que é aquele real? Respeitando aquelas 60 horas semanais, que já é uma carga de horário bastante elevada, assim, já mas é algo tangível, né? Para você que está almejando grandes metas, você vai estar trabalhando aí nesses 7.700, né? 7.600 e pouquinho, até 11 mil, sendo que você está pagando energia. Agora eu vou trazer para você, caso a gente pegasse, por exemplo, e substituísse essa nossa energia por 0,35. Olha só como vai mudar aqui. Eu descontando, seria o combustível, né? Quanto que vai? Vamos lá. Então eu vou pegar aqui combustível. Ao invés de eu fazer H6, eu vou multiplicar por. Seria o mercado livre de energia. Você pegando aquela energia mais barata sem a placa ainda, da mesma forma. Olha só como já melhora, galera. Vou jogar aqui replicado. Olha só. Então a gente já saiu de 7.600 para 8.200, tá? E aqueles 10.900 já pulou para 11.800. Agora, Marcelo, e se eu zerar isso aqui? Pois não, vamos fazer para você também. Se eu zerar minha energia que eu vou pôr placa, eu tenho um parceiro que monta para mim aqui e ele pega e faz tudo certinho aqui para mim na minha cidade. Ele é parceirão, paguei um parcelamento porque energia é dinheiro. Olha lá, cara. Você sai, então, se você não pagar o custo de energia, mas pagando pneu, pagando seguro, pagando IPVA, licenciamento, tudo, você vai chegar aqui nos R$ 8.500 em média e o teto aí de R$ 12.000, considerando que você está trabalhando em Ribeirão. Não considerei aqui que um fim de semana você vai conseguir produzir mais e só trabalhando na cidade, tá? Então, esse cenário sim é plausível para quem está no elétrico aí, porque o dinheiro vai vir praticamente que limpo, a taxa de manutenção desse carro é muito baixa. Falou? Aí, Marcelo, por que você está falando de reserva, cara? No outro vídeo mesmo eu citei que você vai rodar muitos quilômetros. Então é um carro que em um ano você vai estar rodando aqui, cara, ó, 77 mil quilômetros. Quase 80 mil. Na hora que você vai repassar esse carro, você tem que levar em consideração isso. E você rodar 300 mil quilômetros, vai ser igual a 300 mil dividido por 9,3, que seria um HB20, quanto que ele faz, vezes o preço do álcool no desconto de 10%. É muito importante ressaltar isso. Galera, R$ 129.000 de economia, só o que você não gasta de álcool. Não quer dizer que se você tem um carro 100% elétrico, você rodou 300 mil quilômetros, você ganhou um carro novo. Você tem R$ 129.000 só de carro novo. E é por isso que eu coloco essa reserva aqui. Porque eu acho que é muito legal se você deixar um dinheiro aqui e o que você pode fazer com essa reserva, tá? Então, vou repetir o mesmo processo. Aí você fala, ah, mas eu não quero ter um salário de 5.700. Mas tudo bem, você tem um salário, só que olha só, você acabou de mandar R$ 2.700 para uma conta. Mas você fala, ah, Marcelo, mas o que que eu posso fazer com isso? Cara, esses 2.700 pode ser uma parcela. Você financia o teu Dolphin, que você achou que você tem que pagar à vista, não sei o que, e tá aí, ó, o valor de uma parcela. E você já colocou nessa tua conta a tua parcela do seguro, você já colocou nessa conta a manutenção do pneu, a manutenção do teu IPVA, e você ainda vai ganhar esses 5.700 no final do mês, cara. Isso que é o legal. E você não só ganhou esses 5.700, mas você tem pela primeira vez na sua vida, talvez, uma reserva emergencial aí de 2.780. Ou então para você poder investir em outra coisa lá na frente. Olha só quanto isso vai te sobrar, 33 mil. Aí você fala, ah, beleza, Marcelo, mas o que é essa desvalorização da FIP? Cara,
O carro elétrico ele tem uma desvalorização bem menor em relação ao carro a combustão, mas ela existe. Então eu trouxe até alguns sites aqui para a gente ter uma ideia. Só um BYD 2025, né? Ele tá custando aí o mais barato do Brasil, 125 mil, certo? Sendo que um zero tá 146. Então quer dizer que um carro com praticamente 2 anos, porque já já vai ser o 27. E aí você vai comprar em 2026 modelo 27, que a FIP é maior. Então muito provavelmente, se você vê um 2026, ele é 25, 26. Eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, 25, 26, 2 mil quilômetros, 25, 26. Quer dizer que esse carro já tá rodando desde o ano passado. Entendeu, galera? Então, ó, e mesmo assim, olha o preço do carro, ó, 140 mil, 144 mil. Vamos ver um 2024, que aí você vai ver que é 24, 25, menor preço. Olha lá, ó, um 24, 25, 23, 24, vamos ver. Você fala, ah, Marcelo, mas eu quero vender meu carro agora para um garagista. Quanto será que ele vai pagar? Cara, ele vai pagar o seguinte. Comprei o meu 2026 no ano passado, correto? Paguei 146 hoje. Esse carro 2026 usado tá valendo 133 mil de FIP, certo? 133 mil de FIP. Só que você tem que considerar, cara, esse seria o valor máximo dele. Só que você viu, você mesmo viu ali, ó, carro 2026 com 5 mil quilômetros, mais 50 mil quilômetros, o seu vai estar com 80, certo? 70, 80. Não tem como o cara pagar isso pra você, ele não vai pagar. Ele fala, cara, se você quiser pagar isso, venda você, né? Então ele vai tirar de você ali uns 20 mil da FIP, 25, tá? Algo em torno disso. Nossa, Marcelo, tudo isso, exatamente. Porque ele precisa botar um lucro, ele vai ter que dar garantia. E um dos plus para isso não cair tanto nem no valor da, porque o carro ele tem a garantia estendida, né? Então é um carro com garantia de motor, então passa uma segurança tanto para o comprador quanto para o cliente final, né? Aí você fala, nossa, Marcelo, eu tava com eu paguei 146 mil no carro, né? Aí você fala, pô, quanto que eu tô perdendo, né, nessa brincadeira pra eu trocar hoje o carro, achar um cara pra comprar o carro mais barato do Brasil? 37 mil. Nossa, 37 mil por ano é a desvalorização do meu carro. Só que olha isso aqui, ó. A reserva que você fez. Então quer dizer que você rodou o ano inteiro, fez tudo que precisava, botou um monte de gente, cachorro, pet, papagaio, fez tudo com o carro. Você tinha uma reservinha de 34 mil que você foi separando aos poucos. Cara, olha lá, ó. Então você tá aqui, ó, com 33 mil positivo, menos 37. Cara, por 4.400 você monta num carro 0 km. Estou considerando que teu carro deu uma batida e você consertou. Aconteceu um monte de coisa no meio do seu meio percurso aí, deixou teu KM alto, por isso que você está desvalorizando bastante teu carro. E você ainda tomou um fuminho de 4 mil. E você vai sair com um carro 0 km amanhã. Então isso é um tipo de mercado que você precisa entender, você precisa analisar que é uma desvalorização boa. E por isso que você fez a reserva. Agora imagina se você não faz a reserva e você quer montar num 0 km. Se você quer montar num 0 km e você não faz a reserva, cara, você tem que desbolsar isso aqui. Você tem que desbotar esses 38 mil, por exemplo. Ou então aguardar, vender, tentar chegar próximo desse valor aqui, que seria, por exemplo, 110, né? Que a gente viu ali que o rapaz estava pagando, por exemplo. 110, 115, sei lá. Vamos tirar aí, ó. Você vai vender teu carro por 115 mil. Acho que seria um valor plausível para uma. Pô, 31, entendeu? Você ainda vai tomar um fumo e falar, mas é porque eu usei, ganhei, não fiz reserva nenhuma, assim. Mas lá na frente você vai ter esse dinheiro. Entendeu, galera? Por isso fazer a reservinha antes é importante. Aí tem uma outra estratégia, Marcelo, é o seguinte, eu não vou trocar de carro, eu vou tocar até moer. Beleza. Vamos tocar aí os 30, 300 mil quilômetros. É uma estratégia boa, porque o carro tem garantia, tá? Se ele tem garantia, quer dizer que seu motor não vai dar pau, que é a peça mais importante. É que o carro não tem câmbio, você não precisa fazer mais nada. Então você vai ganhar isso daqui em desconto, naquela continha da reserva, certo? E você vai precisar inteirar os 146 mil do próximo carro. Olha só, 16.967. Isso porque você é Uber categoria diamante. Agora imagina se você não é Uber. Você é só uma pessoa aí que viaja muito da consultoria, tem cliente fora na região e tal. Seria os 300 mil dividido por 9,3 vezes 4,50. 145 mil. Então quer dizer que se você não tem o desconto do Uber, após rodar 300 mil quilômetros com qualquer carro elétrico, desde que seja 100% elétrico, você economiza 145 mil reais em combustível. Aí você fala, puta, e agora? Eu jogo meu carro no desmanche? Não. Seu carro vai estar na garantia e você ainda vai vender ele num valor, lógico, metade da FIP, não sei. Vamos supor que você rodou isso em 4 anos, a FIP já não é mais 100 mil. Talvez seja 80.
Você vai vender ele por 60. Então quer dizer que você tem 145 mil de lucro, né? Que você economizou. Mais, sei lá, os 60 mil que você pegar do seu carro, vou botar 50 mil. Você rodou bastante. 195 mil. Vai te sobrar mais do que o suficiente para você comprar outro carro, né? É uma estratégia boa também. Os resultados obtidos. É isso que você precisa. Pode focar aí, pode ir atrás. Volta na aula e vê a planilha. E eu não poderia deixar de falar das desvantagens de se ter um carro elétrico, porque nem tudo é flor, né? Nem tudo é perfeito. Então vamos lá. Então o valor alto do investimento, você tem um valor inicial alto, né? Uma limitação de quilômetros para rodar por dia, você não vai conseguir rodar, por exemplo, ir para São Paulo e voltar sem uma prévia organização, calcular os postos no meio do caminho, mas vai te trazer um empecilho de percorrer longas distâncias. Ah, quero só abastecer e ir. Hoje a gente ainda não tem tecnologia no Brasil em larga escala para você estar fazendo esse abastecimento ultra rápido, seria, né? Na China até tem algumas coisas, mas no Brasil ainda não. Necessidade de um maior planejamento, né? Que seria no sentido de você ver os locais onde você está indo para você não parar em nenhum lugar que não tem um posto ou um posto que não está funcionando, né? Se esse for o único carro da família, você precisar percorrer uma distância longa porque você tem parente fora, cara, você vai tomar sufoco. Porque você, sei lá, tem um parente lá no interior, pô, lá nem posto tem, lá nem tomada tem. Você vai levar aquele carregadorzinho que você ganha lá, que é ultra inteligente, né? E ele vai sentindo a caloria do fio. Conforme ele sente que o calor do fio tá fervendo para não botar fogo na casa, ele reduz o tanto que ele puxa. Então, um carregamento que era para durar 7, 8 horas ele vai demorar aí 20, 30, 60 horas para dar uma carga. Então, por exemplo, você vai deixar à noite, quando você acordar, ele vai ter 30 km de autonomia. Como é que você volta para casa? E principalmente saber que às vezes você vai colocar lá no posto, né, no eletroposto. Ah, é baratinho porque é elétrico. Não é não, cara. Você vai gastar 130, 150 conto aí para colocar, 4 reais por quilowatt, né? E vai demorar uma hora para abastecer ou mais. Então, tipo assim, você vai percorrer, já aconteceu comigo, tá? Você vai percorrer 700, 800 quilômetros, você vai precisar abastecer duas vezes. Você já pode botar, forgar duas ou três, porque você nunca vai deixar zerar. Zerou, o teu carro não anda, não tem como você fazer, pegar um álcool, entendeu? Você tem que sempre parar com uma antecedência. Então, tipo assim, você tem um trajeto de 800 e você sai com 350. Com 300 você parou no posto. Aí você vai rodar mais 300. Aí você parou no outro. Aí você vai ter autonomia para chegar no teu destino. Às vezes duas ou três paragens num trajeto desse tranquilo, tá? Então pode botar aí mais 2, 3 horas de viagem forgado num percurso desse. E isso atrapalha, porque você já tem ali, ó, 8, 9 horas seguidas de carro. Mais 3 horas, 10, 12. Puta, fica maçante, cara, tá? E na estrada ele consome mais. Ele não faz o mesmo desempenho da cidade, porque o carro elétrico, ele tem não chega a ser um resistor. Na hora que ele freia, ele vem recarregando. Voltei depois do meu lapso de esquecimento da física, né? É o próprio alternador do carro, galera. Então o alternador ele, no carro elétrico ele funciona com muito mais intensidade. Porque aí ele vai, na hora que, ao invés de você precisar usar o freio toda hora, isso até é um ponto positivo, depois você gasta menos pastilha. Mas ele breca muito. Então na cidade é interessante, porque você tira o pé, ele já cai. Ele já cai, você não precisa brecar. E aí ele vem recarregando com esse alternador a bateria do carro. Então por isso que ela dura mais. E na estrada você breca menos. Então por você brecar menos, você não vai usar esse auxílio do freio, né? Seria do alternador. Então, ele consome mais. Então, se ele faz 350 na cidade, vai fazer 300 ou 290. Aí você pode conferir para cada carro, cada modelo tem um. E é um carro que você não consegue levar em qualquer oficina, né? A gente pega lá um golzinho, um palhinho, vou levar numa oficina lá, qualquer mecânico resolve. Um alicate e uma fita isolante, o cara faz sucesso. Num carro elétrico, não. Ele tem um sistema de computador com trava ali, é muito mais complexo. O pessoal tem que ter uma tecnologia mais especializada. Muito provavelmente você vai ter que ficar sempre nas concessionárias ali, né? Pelo menos até a garantia acabar. Então, tem esse pormenor, né? E vamos para pro próximo slide aqui. Joga fora a desvantagem aí, galera. Tamo bem nos efeitos hoje, ó. E agora as vantagens, né? As vantagens. Então é um carro extremamente econômico. Mesmo você pagando caro na CPFL ali, você vê que você tem um resultado muito positivo. Depois de 300 mil quilômetros, a gente fez a conta ali, você pega um carro zero. Isso se você considerar que o combustível não vai subir. Mas, desde que eu me conheço por gente, um dia o álcool custava em 50, hoje já está 4,50 e não vai parar de subir. Então quer dizer que quanto mais passa o tempo, menor é essa quilometragem. Você compreendeu?
Porque o álcool fica cada vez mais caro, você gastaria mais. Só que a tua energia, ela vem se mantendo sempre a mesma. Ainda mais se você tiver a placa solar, tá? É uma baixa desvalorização em comparação com os carros a combustão, mas aqui tem um muito detalhe. A gente está falando de carro para trabalho, a gente não está falando de carro de luxo. Se você entrar num elétrico, sei lá, um Mustang elétrico, uma Porsche elétrica, cara, esses carros aí chegam a desvalorizar quase meia FIP na revenda do mercado de luxo, tá? Estamos falando de carro de trabalho e não estamos falando de carro híbrido, estamos falando de carro 100% elétrico. Vai falar de Kwid, vai falar de. Acho que tem o Fiat 500 elétrico, mas não sei se vai entrar pro Uber. Estamos falando de Dolphin, Kiwi, tem um monte aí. Vai atrás do que é melhor para você. Eu acho que a bateria que mais está desempenhando hoje é da BYD. E são os carros, você pode até olhar na web aí, tem pouco carro, porque tem uma procura muito alta, né? Na venda do seminovo. Então é um carro que tá. O pessoal do Uber tá comprando muito cada vez mais, porque tá quase que sendo a única opção viável, né? Para você trabalhar com dignidade, sem precisar estar trabalhando, fazendo loucura, entendeu? Extremamente útil para pessoas que rodam num raio de até 300 km. Então, tipo assim, se você trabalha numa empresa que é 250, você bate e volta todo dia, se você fizer isso com um carro motor combustão, cara, você vai acabar com o teu carro rapidinho. Um ano, 2 anos, acabou. Agora, se você tiver um carro elétrico, por que 300, Marcelo, se o tanque dele dura 350? Porque eu vou trabalhar, deixo carregando e volto. Eu conheço gente que comprou o Seal, comprou os carros, porque o cara bate numa região das empresas dele que não passam no raio de 300, 400 km. E aí todas essas empresas ele colocou um carregador e aí ele tá sempre indo e voltando. E o carro é uma nave, né? Então, no caso do Seal também é um carro um puta do valor de comércio aí do seminovo, o pessoal gosta muito. O IPVA em vários estados chegam a próximo da isenção, você viu lá no nosso primeiro slide, isso é um puta de um bônus, porque você é um dinheiro que você vai ter que pagar de qualquer jeito, cara. Se você tem um carro que você não paga, olha o tanto que você sai na frente, né? Que você está deixando de pagar pro governo. E a garantia super estendida, né? 8 anos ou 500 mil quilômetros. Qualquer concessionária aí é 40 mil quilômetros, às vezes 3 anos, né? Ou então 60 mil quilômetros. Tem carro que é 40 mil, cara. É um absurdo isso. E o elétrico aí vem se mostrando ferro e fogo aí, 500 mil quilômetros. Tem vários vídeos aí, vocês vão ver gente rodando com BYD aí, com 300, 400 mil. E o cara tá rodando. E eu já peguei passageiros com BYD de 180 mil quilômetros. Os caras falando assim: meu, pode comprar. Entra. Você é um cara gente boa, tá conversando com a gente. A gente veio aqui só pra fazer a revisão do nosso carro, que a gente é de outra cidade, turma de Barretos aí. Eles falaram: cara, pode comprar. É tudo. E não tem esse negócio de depreciar a bateria. A galera acha que vai depreciar a bateria igual um celular. Isso não existe, tá? No carro elétrico. E se depreciar, você tá dentro da garantia, galera. Fez a revisãozinha. R$ 1.800 a cada 40 mil quilômetros. Não tem como ser mais barato, tá? Fora isso, é um carro, por mais que ele é caro, né, ele tem preço de um carro mais caro, tipo, ele chega até um preço no T-Cross, né? Só que ele é do tamanho de um Onix. Só que, cara, ele é muito tecnológico, né? Então, assim, chega a ser de luxo. Banco de couro, painelzão, de LED, telinha que vira, ar-condicionado. É um carro que não tem câmbio, cara. Isso é maravilhoso. Você não vai trocar a marcha. Na minha cidade tem muito pare, muita valeta, muita lombar. Então, isso te mina. O dia inteiro pisando na embreagem. Pro passageiro é um certo desconforto que ele vai fazendo assim também. Chega uma hora que você cansa, acaba te fortalecendo. Então você só acelerar e brecar, cara, faz você que trabalhe mais horas. Ou pelo menos você trabalhe com mais conforto para que você renda mais nas horas que você tem que render, que você está menos cansado, né? E fora que, como eu disse, em carros velhos ou em carros muito rodados, o câmbio passa a ser um problema. Você tem que trocar o câmbio, você tem que trocar a embreagem, tem que trocar um monte de coisa aí que um carro normal tem, né? E esse carro, pelo custo operacional dele ser baixo, perto do que você. Lembra que a desvantagem é o custo inicial que é alto, né? Mas você acaba tendo um salário muito acima da média sendo Uber, né? E tendo a oportunidade de fazer a reserva, nisso fazendo reserva para você comprar um outro carro zero, ou botar no investimento seu, cara. Vai botar aí num tesouro, vai comprar um terreno, vai botar carro para rodar, porque você tem um amigo que vai te pagar um aluguel, não sei. Oportunidades, né? Eu acho que o Uber não só é profissão, mas que ele venha para te dar uma forma de você ganhar mais do que isso, né? Você poder render para cada vez mais, você poder desfrutar aí de um dinheiro estável, né? Que vai estar rendendo todas as vezes ali, às vezes até valorizando. Pensando lá na tua aposentadoria lá na frente. E no mais é isso. Muito obrigado. Espero do fundo do meu coração. Agora aqui, ó, recadinho.
Meu mais sincero obrigado. Desejo muito que você encontre o melhor para você, para as pessoas que estão aí do seu lado, dependendo de você, tua família, teu filho. Tenha calma. É um momento onde você está se regenerando. Você vale muito mais do que isso, você vai conseguir, cara. Tenho certeza que eu espero ter esclarecido um pouco para você aí, tirado algumas dúvidas. Se tiver com algum tipo de dúvida, pode mandar mensagem no Instagram, manda aqui no YouTube. Estou à disposição para estar ajudando. Por enquanto o tema é esse, né? Mas vou finalizar todos os cenários que eu acho que são possíveis aí para o motorista hoje. E quem sabe lá na frente aí a gente vai falar de mais experiências minhas. A gente vai deixar o futuro pro futuro, né? Vamos viver hoje. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe sua semana. Desculpa ter atrasado o vídeo. Tive uns percalços essa semana aí, precisei redirecionar minha energia do tempo. Mas tô aqui. Falou? Obrigadão. Um beijo. Sucesso. Juízo, se cuida. Tchau, tchau.